Sejam todos bem-vindos à casa do nosso Deus. Estamos alegres por receber aos irmãos queridos aqui em nossa igreja. Estamos alegres também pela presença de todos que nos acompanham através da nossa live, pelo Facebook. Sejam todos bem-vindos. Queridos, vamos abrir a palavra de Deus e ser por ela convidados a adorar ao nosso Deus. Salmo número 84, versículos 1 a 3. Salmo número 84, versículos 1 ao 3. Vamos ler a palavra de Deus todos juntos. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Queridos, vamos adorar a Deus, oferecendo ali o nosso louvor, que é fruto de lábios que confessam o nome de Jesus. Outra vez estou aqui para confessar-me a ti. Sei que sabes quem eu sou e quem eu já fui. Sabes o que tenho em mim, lutas que carrego em mim. Quero só fazer o bem, mas o mal me faz refém. Mais uma vez estou aqui, entrego-me em tuas mãos, desfaze o que sou, refaze outra vez. Irei sentir teu coração pulsando junto ao meu, e morra o meu eu, reviva Cristo em mim. Nada que eu fizer por ti tudo que eu tentar cumprir, toda a lei que eu seguir não me salvará. Só por Cristo meu Senhor, só por teu imenso amor, só no sangue que verteu, eu sigo a Jesus e sou teu. Mais uma vez estou aqui, entrego-me em tuas mãos,
refaze o que sou, refaze outra vez. Irei sentir teu coração pulsando junto ao meu. Reviva Cristo em mim. Outra vez estou aqui para confessar-me a ti e que morra o meu eu. Reviva Cristo em mim. Queridos, vamos estudar juntos mais uma vez a palavra do nosso Deus. E nós daremos sequência aos nossos estudos no livro de Tiago. Vamos abrir a palavra, Tiago capítulo 1. Nós hoje vamos estudar juntos o versículo número 21. Tiago capítulo 1, versículo 21. Convido vocês que estão em casa, nos acompanhando pela live, que também abram a palavra. Livro de Tiago capítulo 1, versículo 21, conservem a palavra aberta. Eu sempre gosto de convidar os que estão na igreja, os que estão nos assistindo em casa, que têm em mãos um caderno, uma caneta, ou o celular, para fazer a anotação dos principais pontos desta nossa mensagem, deste estudo da palavra de Deus. Tiago capítulo 1, 21, vamos ler juntos este texto, apenas este versículo. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Assim como estão, queridos, vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, estamos muito gratos porque o Senhor nos trouxe a este lugar, porque aqui pudemos juntos bendizer, adorar e exaltar o Teu nome, ó Deus. Também ser abençoados na comunhão com os nossos queridos irmãos e na comunhão contigo. Ó Deus, como é bom, como é agradável estar neste lugar. Como é bom e agradável estarmos reunidos também, ainda que remotamente, com os nossos irmãos, para oferecermos este culto ao Senhor e para aprendermos mais da Tua palavra. Ó Deus, sabemos que o Senhor tem um propósito para as nossas vidas nesta noite. O Senhor, ó Deus, tem um propósito para a Tua palavra, para as nossas vidas nesta noite. Faze o Senhor, em nome de Jesus, que este propósito prospere em Tuas mãos. Que a Tua palavra venha de encontro com as nossas necessidades, ó Pai. Abençoa-me através da Tua palavra, abençoa o Teu povo através da Tua palavra, abençoa todos aqueles que nos ouvem neste momento e todos aqueles que nos ouvirão, Senhor. Que esta palavra tenha um impacto profundo nestas vidas, ó Deus, que o Teu Espírito Santo a use para trabalhar de uma forma muito especial os seus corações. É o que nós pedimos e desde já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Conserve a Bíblia aberta, livro de Tiago, capítulo 1. Queridos, eu gostaria de convidar a todos vocês que aqui estão, todos os que nos acompanham nessa live, a pensarem na nossa vida como um processo em que nós acumulamos bagagens. Bagagens familiares, bagagens espirituais, bagagens físicas e bagagens emocionais. Meus queridos, estas bagagens nós as acumulamos consciente ou inconscientemente. E nós as carregamos durante todo o percurso da nossa vida, durante toda a nossa trajetória aqui na Terra. Estas bagagens inevitavelmente, meus queridos, nos afetam.
e muitas vezes tornam a nossa caminhada tremendamente pesada, torna a nossa caminhada tremendamente difícil. O tema da nossa noite é: o que você tem levado na bagagem? Anote aí, queridos. O que vocês têm levado na bagagem? E pensando neste tema, eu gostaria de propor 3 perguntas iniciais, para que você as responda no seu coração. Primeira: o que no seu contexto familiar, espiritual, físico e emocional está em sua bagagem? Segunda pergunta: o que nesta bagagem é necessário conservar contigo e o que nesta bagagem é necessário descartar? Terceira pergunta: o que Deus, e esta é a mais importante de todas as perguntas, o que Deus, através da sua palavra, recomenda que você leve, e o que Deus, através da sua palavra, recomenda que você descarte desta bagagem. Meus queridos, com base neste versículo, versículo número 21, Deus nos recomenda que desta bagagem que nós carregamos em nossa vida devemos descartar, não levar conosco, em primeiro lugar, a impureza. Descarte a impureza da sua bagagem. Jó fez um discurso impactante sobre a brevidade da vida, e em virtude das experiências pelas quais passou, Jó refletiu muito sobre a vida e sobre a brevidade da vida. E ele fez então algumas afirmações muito fortes, muito contundentes. Diz Jó lá no capítulo 14, versículos 1 a 3 do seu livro, se quiserem conferir: o homem nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação. Nasce como a flor e murcha, foge como sombra e não permanece. E sob tal homem abre os olhos e entra em contenda contigo? Mas depois destas afirmações contundentes, Jó então faz uma pergunta, e uma pergunta muito séria. Jó capítulo 14, versículo 4: quem da imundícia poderá tirar coisa pura? E ele mesmo responde: ninguém da imundícia poderá tirar coisa pura. Mas Jó estava falando de um plano meramente humano. Humanamente ninguém pode tirar da imundícia coisa pura. Mas, meus queridos, Deus pode tirar da imundícia coisa pura. E a palavra de Deus, meus queridos, diz que o que é impossível ao homem é possível ao Espírito Santo. E o texto que nós estamos estudando, no versículo que antecede este que nós lemos, diz o seguinte: vejam Tiago capítulo 1, versículo 18, confiram aí. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Ora, todos nós estávamos reduzidos ao pecado, todos nós estávamos reduzidos à imundícia, todos nós estávamos reduzidos à degeneração e à corrupção, e Deus, através da sua palavra e pelo Espírito Santo, fez algo puro. Diz-nos o texto: ele nos gerou através da sua palavra. Ele nos fez nascer de novo através da sua palavra. E é por isso que a Bíblia diz: se alguém está em Cristo, é nova criatura. E eu quero dizer a você que está me ouvindo e a vocês que aqui estão nesta noite, se você ainda não é uma nova criatura, eu te convido a entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Porque a única forma de eu e você sermos novas criaturas, a única forma de nós sermos gerados outra vez, a única forma de nascermos de novo e sermos retirados da imundícia, é entregando a nossa vida em Jesus, a Jesus. Paulo nos diz: se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já se passaram,
e eis que se fizeram novas. A impureza só pode ser retirada da nossa vida se entregarmos a nossa vida a Jesus, se através dele formos gerados de novo, se através dele formos feitos novas criaturas. Meus queridos, eu e vocês precisamos entender que o sermos retirados da imundícia e sermos transformados em puros através da palavra, sendo gestados e gerados de novo, nascendo de novo, é um ato de Deus, é um ato poderoso de Deus na nossa vida. Mas também devemos entender que o afastar-se, o desapegar-se, o despojar-se da impureza é um processo na qual eu e você somos convidados a atuar, no qual eu e você somos convidados a agir. E é por isso que Tiago, neste texto, nos exorta: despojai-vos, portanto, de toda a impureza. E este é algo que nós não devemos levar na nossa bagagem, a impureza. E esta impureza, meus queridos, mesmo na vida daqueles que passaram por uma experiência com Jesus, mesmo na vida daqueles que entregaram sua vida a Jesus, mesmo na vida daqueles que nasceram de novo, insiste em se alojar, insiste em permanecer conosco. E essa impureza está muitas vezes nos nossos pensamentos, essa impureza está muitas vezes em nossos sentimentos, esta impureza está muitas vezes em nossos olhos, está nos nossos lábios e até mesmo nas nossas escolhas. Agora, meus queridos, despojar-se da impureza é um processo fácil? Veja que é um processo que eu e você somos convidados a atuar, mas é um processo fácil? Não. Assim como a prata e o ouro são depurados a altas temperaturas, nós precisamos também das altas temperaturas da provação, a fim de que nós sejamos purificados diante do Senhor, a fim de que as impurezas sejam afastadas da nossa vida. Nós precisamos sim, e por isso devemos nos alegrar nas provações, das altas temperaturas das provações, para que as impurezas sejam retiradas da nossa vida. Nós precisamos também, muitas vezes, dos altos sacrifícios das privações, de abandonarmos muitas vezes aquilo que gostamos, aquilo que satisfaz os nossos apetites e os nossos desejos. Nós precisamos do alto sacrifício da privação, para que assim nossa vida seja purificada, para que assim só sobre aquilo que tem realmente valor. Portanto, se você percebe o agir de Deus na sua vida, mesmo que passando por dificuldades, por provações, por vales sombrios e áridos, mesmo passando por lutas, por sofrimentos e por dores, mesmo passando por privações de coisas que te satisfazem e que satisfazem os seus desejos, se você percebe o agir de Deus, louve a Deus, porque Ele está purificando a sua vida. Alegre-se, colabore, faça a sua parte, despoje-se de toda a impureza, porque isso não deve ter lugar na sua bagagem. Tiago, no capítulo 1, versículo 2 a 3, mostra o papel das provações nesse descartar das impurezas. Afirma ele: tende por motivo de grande alegria o passardes por provações, ou por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Despoje-se, abandone, descarte toda e qualquer impureza. O Espírito Santo está fazendo a sua parte. Responda à ação do Espírito Santo, conscientemente descartando-se da impureza dos seus pensamentos, da impureza dos seus lábios, da impureza dos seus sentimentos, da impureza das suas atitudes. Que lições podemos aprender deste primeiro ponto? Eu convido os queridos que nos assistem e os irmãos que estão aqui a anotar essas lições. Primeira lição: Deus tem o poder de fazer-nos novas criaturas em Cristo Jesus, de nos fazer nascer de novo, de nos dar uma nova vida. E se você estiver ouvindo a voz de Deus falando ao seu coração, não endureça o seu coração nesta noite.
Uma segunda lição: Deus trabalha em nossa vida usando fatos e circunstâncias, usando as altas temperaturas e os muitos sacrifícios que nos impõe para nos depurar, para retirar todas as impurezas que nos fazem mal, que prejudicam a nossa vida, que causam um peso desnecessário à nossa existência. Deus está fazendo isso na minha vida, Deus está fazendo isso na sua vida. O Espírito Santo está agindo e realizando isso para afastar de você toda a impureza que você não deve ter, nem carregar consigo. Uma terceira lição: eu e vocês, contudo, devemos fazer a nossa parte. Dia após dia devemos nos despojar, descartar, lançar fora da nossa bagagem toda a impureza que atrapalha o fluxo da vida divina, da vida abundante e da vida eterna que já opera em nós. Segunda lição, queridos, anotem aí. Vamos recapitular a primeira lição? Como eu digo, mania de professor. Primeira lição: descarte a impureza. Segunda lição: descarte o acúmulo de maldade. Tiago 1:21 nos diz: despojando-vos de toda a pureza e acúmulo de maldade. Descarte o acúmulo de maldade. Como podemos definir maldade? Ora, considerando toda a Bíblia, nós teríamos centenas e centenas de definições que envolvem a maldade, e poderíamos demonstrar como ela se expressa nos mais diversas circunstâncias da vida, mas eu quero me ater ao capítulo 1 de Tiago. Como Tiago define a maldade nesse primeiro capítulo do seu livro, e ele define o seguinte: maldade é tudo aquilo que vai de encontro ao nosso dever de amar a Deus e de encontro ao nosso dever de amar o próximo. Maldade é tudo aquilo que vai de encontro ao nosso dever de amar a Deus e de encontro ao nosso dever de amar ao próximo. Simples assim. Se há algo que está alojado em minha vida que me impede de amar a Deus sobre todas as coisas, isso é maldade. Se há algo alojado em minha vida que impede amar ao próximo como a mim mesmo, isso é maldade. Meus queridos, como esta maldade se manifesta diante de Deus? E é impossível falar disto sem considerar o contexto. Acompanhe comigo no capítulo 1. Primeiramente, essa maldade se manifesta diante de Deus quando nós começamos a murmurar diante das provações. Capítulo 1, versículo 2. Quando eu e vocês não aceitamos como algo proveniente de Deus e abençoador as provações, quando nós começamos a ficar indignados, irados, quando nós começamos a murmurar diante das provações, nós estamos sendo maldosos diante de Deus. Em segundo lugar, queridos, quando nós agasalhamos dúvidas em nosso coração, Tiago capítulo 1, versículo 6, quando nós temos um coração dobre e inconstante, quando nós não temos fé e não pedimos a Deus algo com fé, nós estamos sendo maldosos diante do Senhor. Em terceiro lugar, quando nós não nos conformamos com a nossa situação e não nos alegramos a ela, começamos a ficar indignados com a prosperidade dos maus, indignados também com as provações pelas quais passam os justos, estamos sendo maldosos diante de Deus. Em quarto lugar, quando atribuímos a Deus a culpa pelas tentações pelas quais passamos. Tiago capítulo 1, versículo 23. Nestes contextos, nós podemos agasalhar a maldade em nosso coração. E observe que ela começa quase que imperceptivelmente, quase que sorrateiramente, mas pode ir se acumulando. Lá no meu coração eu posso, em primeiro lugar, ficar indignado por estar sendo tão provado, tantas e tantas vezes, e ficar perguntando, mas, meu Deus, por quê? Lá no meu coração, meus queridos, eu posso orar, mas não acreditar no poder de Deus para responder à minha oração e manifestar um ânimo dobre e um coração inconstante. Lá no meu coração, eu posso, meus queridos, não estar conformado com a minha situação e ficar me comparando num complexo de inferioridade com os que estão bem.
Ah, mas os ímpios prosperam. Por que, como servo de Deus, eu passo por tantas dificuldades? Lá no meu coração eu posso dizer, bom, eu sou tentado, mas Deus me fez assim, a carne é fraca. E se eu estiver agasalhando estas coisas do meu coração, elas podem se acumular. Isto é o que Tiago chama de acúmulo de maldade. Mas o acúmulo de maldade diz respeito também ao nosso relacionamento com o próximo. E como nós podemos deixar que a maldade se acumule no nosso relacionamento com o próximo? De 4 formas. Primeiro, quando nós vivemos em rixas e altercações sem ter paciência. Por isso, no estudo da semana passada, nós dissemos: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Em segundo lugar, meus queridos, quando nós não refreamos a nossa língua, Tiago capítulo 1, versículo 26, e se não refreamos a nossa língua, muitas vezes falamos precipitadamente, muitas vezes podemos até difamar e caluniar aos nossos irmãos, sendo injuriosos. Cometemos maldade quando nós desprezamos os órfãos e viúvas em suas tribulações, Tiago 1, 27, porque a verdadeira religião é visitar os órfãos e viúvas em suas tribulações. E cometemos maldade, meus queridos, quando nós nos contaminamos com o mundo, Tiago capítulo 1, versículo 27. Cuidado com o acúmulo de maldade no seu relacionamento com Deus. Cuidado no acúmulo de maldade no seu relacionamento com o próximo. Despoje-se se você perceber, meu irmão, minha irmã, queridos que me ouvem, qualquer evidência de maldade no seu coração. Despoje-se. Tiago não está falando para descrentes, ele está falando para pessoas que haviam entregue a sua vida a Jesus, mas que precisavam se despojar de toda a maldade, não permitir que esta maldade se acumulasse em sua vida. Hoje pela manhã contei a história de 2 árvores lá no sítio do meu pai. 2 árvores que estão condenadas. Um pé de ameixa e um pé de amora. E por que estão condenadas? Porque elas têm arraigadas em seu tronco uma erva chamada erva de passarinho. Eu não sei quantos irmãos conhecem essa erva, mas é uma erva parasita e tremendamente forte e tremendamente destrutiva. Como é que ela se aloja na árvore? Um passarinho geralmente come a semente e deposita essa semente para uma árvore sadia à medida que ele defeca nesta árvore. Ora, aquela semente adubada ali pelas fezes do passarinho, ela brota. E uma vez que ela brota, ela vai tecendo as suas raízes, tecendo o seu cipó naquela árvore, e ela aos poucos vai roubando todos os nutrientes da árvore, toda a seiva da árvore, e leva a árvore lentamente à morte. Pé de ameixa e o pé de amora estão condenados. Nós já fizemos algumas podas, mas é impossível retirar toda a erva de passarinho que está ali. Meus queridos, se nós tivéssemos observado os primeiros cipós, se nós tivéssemos observado o nascer daquela plantinha, e nós tivéssemos retirado aquilo antes que aquilo se disseminasse, antes que aquilo envolvesse toda a árvore, antes que aquilo se enraizasse por toda a árvore, aquelas árvores não estariam condenadas. Mas elas estão sendo sufocadas lentamente porque não foi observado isto. E agora a erva de passarinho se acumulou pelas 2 árvores. Meus queridos, quando o Tiago afirma que nós devemos nos despojar de todo acúmulo de maldade, ele está nos convidando a arrancar os primeiros brotos, a arrancar os primeiros cipós. Ele está convidando a ter um olhar atento para a nossa vida, a fazer uma autoanálise profunda do nosso coração, e arrancar, e extirpar, e despojar, e descartar essas primeiras manifestações, essas primeiras raízes, esses primeiros cipós, porque senão esta erva daninha vai roubar a nossa seiva, vai roubar o nosso vigor, vai nos sufocar, vai nos fazer definhar. Que lições nós podemos aprender deste segundo ponto? Anotem aí, queridos. Primeira lição: analisemos o nosso relacionamento com Deus, analisemos o nosso relacionamento com o próximo,
Há alguma raiz de maldade? Sejamos sinceros. Há alguma raiz de maldade em nosso relacionamento com Deus e com o próximo? Se houver, arranquemos. Arranquemos. Segunda lição. Peçamos ao Espírito Santo, meus queridos, que nos ajude a enxergar os riscos, a enxergar os perigos, a enxergar aquilo que pode se alojar, aquilo que pode nos prejudicar, aquilo que pode nos destruir, aquilo que pode roubar nossa seiva, o nosso vigor, a nossa vida. Porque às vezes não percebemos a caminhos que para nós parecem ser bons, mas por fim dão em caminhos de morte. Peça ao Espírito Santo que te ajude a enxergar e a ver como realmente são estas ervas daninhas e esta maldade que tem o poder de te destruir. Terceira lição. Continue se analisando, continue se avaliando todos os dias e em todo o tempo, porque a ação do nosso inimigo é sutil, e ele vai procurar por todo o tempo trazer algo que tenha o poder de atrapalhar, de prejudicar e de impedir o fluxo de vida abundante e abençoadora que Deus tem reservado para nós. Analise, observe, todos os dias, o tempo todo. Terceiro e último ponto da nossa mensagem, do nosso estudo. Acolha com mansidão a palavra que em você foi implantada. É o que diz o versículo que nós lemos. Acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Veja que até aqui nós temos observado o que devemos deixar de fora da nossa bagagem. E o que é que devemos deixar de fora? Devemos deixar de fora, segundo este versículo, a impureza, devemos deixar de fora a maldade. Estas coisas não poderão estar ou permanecer na nossa bagagem. São pesos desnecessários, são cargas perigosíssimas e nós não devemos carregá-las conosco. Mas o que devemos então colocar na nossa bagagem? Devemos colocar em nossa bagagem a palavra que em nós está sendo implantada. Tiago capítulo 1, versículo 21. Queridos, esse versículo traz algumas lições muito importantes. Vamos considerá-las comigo? Primeira lição. Observe que o texto diz que esta palavra foi implantada em nós. Implantada por quem? Por Deus. Através de quem? Através do Espírito Santo. Veja, se eu e vocês estamos ouvindo a palavra e se estamos sentindo prazer em ouvir a palavra neste momento, é porque esta palavra foi implantada em nós. Caso contrário, nós não teríamos alegria de ouvir a palavra de Deus. Se os queridos que aqui estão, se aqueles que me ouvem, têm o prazer de ouvir a palavra, é porque o Espírito Santo está agindo em sua vida, implantando essa palavra no seu coração, colocando o seu dedo na sua história. Essa palavra nos é implantada pelo Espírito Santo. Uma segunda lição deste versículo: tão somente quando nós, meus queridos, nos despojamos de toda impureza e do acúmulo de maldade em nosso coração, é que esta palavra é implantada poderosamente em nossas vidas. Em nossa mala, em nossa bagagem não cabem as duas coisas, nem coexistem por muito tempo as duas coisas. A palavra implantada te fará abandonar a maldade. A palavra implantada te fará acumular, te fará se libertar de toda a impureza. Um grande pregador dizia: ou este livro me faz abandonar o pecado, ou o pecado me faz abandonar este livro. Ou uma coisa ou outra. Uma terceira lição deste versículo: nós somos desafiados a acolher com mansidão a palavra e não com rebeldia. Eu e vocês, e Ele está falando a nós, que entregamos nossa vida a Jesus, somos desafiados a acolher com mansidão a palavra e não com rebeldia. Há uma história muito interessante, e eu a ouvi como uma piada, como uma anedota. Eu não sou bom contador de piada, então os irmãos não precisam rir assim que eu terminar de contar.
uma mulher insistia para que o marido fosse à igreja, e o marido sempre resistia aos convites daquela mulher. Até que um dia ele foi, e o pastor, ao pregar a palavra, falava do pecado e apontava na direção em que ele estava. O pastor tem mania de falar com as mãos, né, e apontava na direção que ele estava. E quando ele chegou em casa, ele brigou com a mulher e disse: você falou da minha vida para o pastor, não é possível. Não, eu não falei, de jeito nenhum. Tá bom, eu vou no outro dia e vou me sentar do outro lado, eu quero ver. No outro dia ele foi, e o pastor gesticula com as duas mãos e apontava para o outro lado ao falar do pecado, né? E ele chegou em casa e nova briga com a mulher: não é possível, você está mentindo para mim, você falou da minha vida para o pastor. Ele falou: não falei, né? Não falei. Ele simplesmente prega assim, gesticulando para um lado e para o outro. Ele falou: muito bem, eu vou mais uma vez fazer um teste, e dessa vez eu vou me esconder atrás do biombo. Biombo é aquele negócio que tem no fundo da igreja ali, né? Ele foi e ficou escondido no biombo. E não é que aquele dia o pastor estava pregando sobre Adão e Eva, e falou que Adão e Eva, quando pecaram, fugiram de Deus, esconderam-se de Deus, e por fim ele fez um apelo e disse: e você que está escondido aí, saia do seu esconderijo para encontrar-se com Deus, né? Bem, quando a palavra de Deus quer atingir alguém, meus queridos, ela atinge, não importa se está do lado direito ou esquerdo, escondido atrás do biombo, né? Mas se a palavra de Deus porventura está falando comigo, estando eu ao lado esquerdo da igreja, ao lado direito da igreja, ou escondido atrás do biombo, se a palavra de Deus está falando comigo, eu preciso acolher com mansidão essa palavra que está sendo implantada, porque Deus está querendo fazer uma obra poderosa na minha vida. Deus está querendo fazer da minha vida uma nova vida, uma nova existência, está querendo dar à minha história um novo começo. Acolher com mansidão. Um quarto ponto: acolher com mansidão é uma decisão nossa, meus queridos. É uma decisão nossa. Eu e vocês, que temos uma experiência com Cristo, que estamos na igreja, podemos estar sendo rebeldes à palavra e não acolher esta palavra com mansidão, ou podemos, por outro lado, ser maleáveis e acolher esta palavra com mansidão. Eu posso, ao chegar à minha casa: olha, não gostei do que o pastor falou, não gostei, não foi para mim, né? Que pena que minha sogra não estava, né? Não sei porque sempre desejo que a sogra ouça certas coisas, né? Minha sogra é uma bênção, né? Raquel, minha sogra é uma bênção. Ou eu posso chegar na minha casa e dizer: essa palavra veio ao encontro das minhas necessidades. Meu Deus, como o Espírito Santo falou na minha vida, eu preciso mudar. Acolhei com mansidão a palavra que está sendo em vós implantada. Se Tiago está nos exortando a fazer isso, é porque eu e vocês podemos escolher acolher com mansidão ou ser rebeldes à palavra. Muitos, meus queridos, de modo insensato, acreditam que a religião escraviza. Eu tenho 55 anos, em toda a minha experiência, em todo o meu conhecimento de mundo, em todo o meu conhecimento da palavra de Deus, meus queridos, eu não tenho visto as pessoas que têm rejeitado o conhecimento de Deus e têm rejeitado a palavra de Deus sendo verdadeiramente livres. Eu não tenho visto essas pessoas desfrutando de plena liberdade. Ao contrário, eu tenho visto muitos carregando pesados e insuportáveis fardos. Eu tenho visto muitos gemendo ao peso das suas cargas familiares, das suas cargas físicas, das suas cargas emocionais, mas sobretudo das suas cargas espirituais. Eu tenho visto muitos que, ao carregar estes fardos, estão sem nenhuma energia, sem nenhum vigor. Eu tenho visto muitos que estão enredados por estas coisas, sendo sufocados por estas coisas, e tendo todo o seu fluxo de vida interrompido. E se porventura você que me ouve, se porventura alguém nessa noite está assim, carregando fardos insuportáveis que tem minado toda o seu vigor, a sua vida, a sua energia, o seu desejo de viver, Jesus faz um convite muito singelo e Ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados,
e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Pois o meu jugo é leve, o meu fardo é suave, e achareis descanso para a vossa alma. Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30. Que lições aprendemos deste terceiro ponto? Anotem aí, queridos. Primeiro, libertemo-nos, libertem-se das cargas e bagagens que têm arruinado a sua vida. Em nome do Senhor Jesus, liberte-se. Se desfaz de toda impureza, do acúmulo de maldade que tem roubado a seiva de vida, que tem te sufocado lentamente e está te levando à morte. Segundo desafio, se a palavra de Deus estiver falando ao seu coração, a minha oração é que esteja. É porque o Espírito Santo está tocando em sua vida, é porque o dedo de Deus está agindo na sua história. É porque você já recebeu o implante dessa palavra no seu coração, portanto, acolha com mansidão a palavra que está sendo implantada em sua vida. Quer seja uma palavra de exortação e disciplina, quer seja uma palavra de conforto e consolo. Acolha com mansidão. Terceira lição: evite qualquer forma de rebeldia para com a palavra de Deus. Pois as cargas que eu e você somos desafiados a levar com Cristo e em Cristo são muito mais leves, são muito mais suaves, são muito mais abençoadoras do que as cargas que este mundo coloca sobre nós, do que as cargas que o diabo coloca sobre os nossos ombros. O jugo de Cristo é suave, o fardo de Cristo é leve, e em Cristo eu e vocês podemos verdadeiramente encontrar o descanso para as nossas almas. Concluindo, queridos, quero desafiá-los nessa noite aqui, analisem a sua bagagem. Analisem a sua bagagem. Que este sermão não termine aqui, mas que você em sua casa, sente-se. Você com Deus, talvez você com sua esposa, talvez você com seus filhos. Pare por um momento e analise a sua bagagem. Se necessário, em nome de Jesus, despoje-se, descarte todo o acúmulo de maldade, toda a impureza, todas as ervas daninhas e parasitárias que têm impedido a sua vida de ser uma vida plena, a sua vida de ser uma vida abençoada, a sua vida de ser uma vida feliz, a sua vida de ser uma vida abundante e a sua vida de ser uma vida eterna. Que o Senhor te abençoe. O Senhor abençoe a todos os queridos que aqui estão, que o Senhor abençoe a todos os queridos que estão nos ouvindo através dessa live. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Quando só em pensamento eu contemplo teu poder, vejo as suas maravilhas, vejo um lindo entardecer. Me pergunto assim calado, o que fiz pra merecer esse amor tão declarado, esse dom que vem de Deus? Meu desejo é ser leal, meu desejo é ser fiel, é viver o dia a dia, já sonhando com o céu. Se a
amigos meus me deixarem e do teu nome até zombarem, ainda assim eu não te deixarei. E como fez Jacó, eu não te deixarei, se não me abençoares, Senhor. Eu só vou poder dormir em paz e só vou descansar se comigo tu ficares, meu Deus. Só o brilho dos seus olhos é capaz de devolver a esperança já perdida, a vontade de viver. Só o teu braço tão amigo é capaz de me envolver no calor do teu abrigo, onde eu posso me esconder. Meu desejo é ser leal, meu desejo é ser fiel, é viver o dia a dia, já sonhando com os céus. Se amigos meus me deixarem e do teu nome até zombarem, ainda assim eu não te deixarei. E como fez Jacó, eu não te deixarei, se não me abençoares, Senhor. Eu só vou poder dormir em paz e só vou descansar se comigo tu ficares, meu Deus. Amém. Despede-nos em paz para os nossos lares, Senhor. Que a tua bênção nos acompanhe nesta semana. Que o Senhor abençoe a todos os teus filhos que se achegaram até aqui nesta noite, ó Deus. O Senhor abençoe suas vidas, o Senhor abençoe os seus lares, ó Pai. Pedimos que o Senhor guarde a todos nós, sob os teus cuidados. De um modo muito especial, pedimos a bênção sobre aqueles, ó Deus, que estão enfermos, sobre aqueles que estão passando, ó Deus, pela enfermidade do Covid. Tem misericórdia, Senhor, onde quer que estejam, que o Senhor os visite e cuide de cada um deles de um modo muito especial. Aqueles que estão padecendo de outras enfermidades, também cuide, ó Pai, sustente, cure, Senhor, se assim for o teu querer. Clamamos pela tua bênção sobre o nosso país, sobre o nosso estado, o nosso município, ó Deus, e te suplicamos em nome de Jesus, que o Senhor proveja a cura para esta enfermidade. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
Que o amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam convosco, hoje e por todo sempre. Amém. 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 Não podemos nos cumprimentar, mas recebam um abraço apertado, pastor e todos os irmãos aqui na igreja. Uma boa semana, que Deus os abençoe.